A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 30 de agosto de 2023, tem como título: O Espírito Santo habilita o cristão a vencer na adversidade. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, o Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições, e em especial a de nos auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como o Paracletos, o Consolador. O Consolador, do grego Paracletos, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado. É um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade de prestar ajuda. No grego antigo, um paracleto era uma pessoa que aconselhava, um líder que tinha o propósito de sustentar e treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito, uma pessoa convocada para auxiliar em meio a determinada circunstância em que não se poderia vencer sozinho. No Antigo Testamento, o Espírito que capacitava os profetas a exercer o seu ministério e receber a revelação de Deus. Assim como era na Antiga Aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando a sua igreja nas dificuldades e na sua função. A Bíblia faz algumas referências aos processos jurídicos no mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Já na Grécia Antiga, a palavra paracletos era o termo utilizado para se referir ao advogado. Então, um paracletos era o amigo do réu, chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir a absolvição diante do juiz. Era um advogado de defesa. Ele é, portanto, um intercessor por natureza, um mediador, um intérprete. O Espírito na vida do crente é a presença iluminadora, fortalecedora e capacitadora que nos exorta e intercede as nossas causas. A palavra paracletos também aparece no sentido de consolar. Na Septuaginta, o termo é usado no Salmo 71, verso 21, e em Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2. E é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar e confortar outro diante das dificuldades. Outro sim, este consolo e conforto é sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Então nós somos capacitados por Deus para enfrentar as dificuldades. O próprio profeta Jeremias, que no exercício do ministério vivenciou momentos de tristeza e sofrimento, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. Deus conhece a nossa estrutura e nos capacita através do seu Santo Espírito para vencer as batalhas. Portanto, queridos, a ação do Espírito Santo na igreja é que a tem capacitado e auxiliado nos nossos dias. Desde o seu início em Pentecostes, o Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e das provações. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.